meninas e meninos, saudades! Brincadeiras à parte, vamos iniciar mais uma aula da semana, dando continuidade aí à Revolução Francesa. Então a gente teve que o golpe do 18 Brumário foi o momento em que deu fim à Revolução Francesa. Então vamos relembrar um pouquinho. Foi um golpe que iniciou a ditadura napoleônica na França. Os admiradores do Napoleão criaram um jornal em Paris que divulgava toda essa questão de um general ser patriota, ser invencível, né, ser adorado por seus soldados. Então, Napoleão dissolveu o diretório e criou o consulado. Então, a gente vai entender o que é esse consulado criado por Napoleão. Dando início aí a um período chamado Era Napoleônica, que vai de 1799 a 1815, onde Napoleão ele vai ter como principal objetivo tornar a França uma potência econômica, principalmente para se tornar rival da Inglaterra. A Inglaterra já tinha se industrializado, já estava ganhando o mundo com seus produtos e a França queria dar uma rasteira na Inglaterra, certo? Então, a Era Napoleônica vai surgir aí com a figura desse general. Era um general austríaco, Napoleão, e tinha como aliado os girondinos. Então, o Napoleão ele vem aí com o objetivo de reerguer a França política e economicamente. Então, o que foi o consulado? O governo do consulado ele ocorreu de 1799 a 1804 e Napoleão se tornou o primeiro cônsul. A partir do momento em que ele se torna primeiro cônsul, ele faz com que as pessoas sejam submetidas a ele. Então, o clero, o Estado, né, todo mundo vai ser submisso ao cônsul, no caso, ao Napoleão. Então, ele vai estabelecer uma nova constituição. Como eu disse, ele se torna o primeiro cônsul pelo prazo de 10 anos, além de ter poder ditatorial, que é aquele que ou você faz por bem ou você faz por mal. A gente já comentou o que é um governo ditatorial, que é um governo autoritário. Ele faz uma coligação contra a França, integrada aí com a Áustria, Rússia e a Turquia. Ele cria o Banco da França, ele cria o Código Civil Napoleônico, e nesse Código Civil Napoleônico ele vem aí mostrar pra gente o direito da propriedade privada, o direito de que as pessoas são iguais perante a lei, a abolição da servidão. Então, de uma certa forma, ele criou coisas assim bastante positivas para a França. No entanto, as pessoas eram submissas ao cônsul, que era Napoleão Bonaparte. Napoleão ele era tão prepotente que no dia da coroação dele, ele tirou a coroa da mão do Papa e ele mesmo colocou na cabeça dele, para mostrar que as coisas iam mudar agora, que o clero e a nobreza não iam ter todo aquele poder que sempre tiveram, certo? Então nessa imagem a gente percebe aí pelas vestimentas de Napoleão, né, depois da coroação, depois ele se tornar primeiro cônsul, a prepotência dele, o quanto ele era assim, né, chique, queria se vestir bem para mostrar que era ele quem mandava nesse momento. Então, durante o Império Napoleônico, Napoleão Bonaparte vai passar a governar a França e para isso ele vai iniciar várias campanhas de dominação do continente europeu, porque ele quer mostrar que a França é muito mais poderosa do que a Inglaterra. Então ele vai começar a expandir o seu território e ele vai promover alguns decretos. Entre estes decretos, ele vai promover aí o tal do bloqueio continental em 1808. O que significava esse bloqueio? Que nenhum país deveria comprar produtos vindos da Inglaterra. Que quem desobedecesse às ordens dele teria o seu país invadido pelas tropas do exército napoleônico. Então imagina vocês, a Inglaterra estava distribuindo seus produtos pelo mundo todo. A Inglaterra já era potência econômica. Só que para quebrar a Inglaterra, o Napoleão promoveu esse bloqueio continental, que impedia que os países comprassem coisas inglesas. Portugal não obedeceu às ordens de Napoleão. E Napoleão mandou a tropa, o exército, invadir Portugal. Por isso que a família real veio para o Brasil,
fugindo da invasão das tropas napoleônicas, porque Portugal não obedeceu ao bloqueio continental. Porque Portugal tinha muita ligação, eles eram amigos, assim, tinha muita parceria com a Inglaterra. Outro país que não obedeceu ao bloqueio foi a Rússia. Então, Napoleão mandou as tropas napoleônicas invadir a Rússia. Só que para invadir a Rússia, a coisa foi um pouquinho complicada. Não foi uma tarefa fácil, porque a Rússia ela é um território muito grande. E além de ser um território muito grande, a Rússia eles enfrentaram mais um problema com a Rússia. Qual foi esse problema? O governante da Rússia na época, o Alexandre, o que ele fez? Ele mandou a população destruir toda a plantação. Então, isso foi a tática da terra arrasada. Destruindo a plantação, não tinha como as tropas napoleônicas terem acesso a alimento. E a região, uma região fria, estava muito frio na época. Então, tudo isso fez com que eles invadissem a Rússia, encontrassem as plantações arrasadas, não tivessem com que se alimentar, além do gigantesco território, além da questão climática, que fazia muito frio na época da invasão. Isso fez com que a França saísse derrotada desta invasão. Como Napoleão saiu arrasado, né, da Rússia, o Napoleão acabou saindo enfraquecido e ele se rendeu e ele foi para uma ilha chamada Ilha de Elba. Com isso, o governo de Napoleão ele durou apenas 100 dias. E em junho de 1815 ele foi definitivamente derrotado por uma coligação chamada Batalha de Waterloo na Bélgica. E aí ele foi mandado para a ilha de Santa Helena, que fica próximo ao Oceano Atlântico, onde acabou morrendo em 1821. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, a gente volta a tirar as dúvidas nas próximas aulas, tá bom? Beijo, saudades!